Neste momento, daremos início à sessão solene de posse dos juristas Igor Habib Ramos Fernandes como membro titular e Joilma Gleice Schiave Gomes como membro suplente. Solicitamos aos presentes que silenciem seus aparelhos telefônicos e aos que participam de forma virtual, pedimos a gentileza para que mantenham os seus microfones desligados. Anunciamos a Egrégia Corte Eleitoral na sua forma regimental. O excelentíssimo senhor desembargador Paulo Kiyoshi Mori, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. O excelentíssimo senhor desembargador Miguel Mônico Neto, vice-presidente e corregedor regional eleitoral. O excelentíssimo senhor Bruno Rodrigues Chaves, procurador regional eleitoral. O excelentíssimo senhor juiz-membro, o Alisson Gonçalves Cunha. O excelentíssimo senhor juiz-membro, Edenis Sebastião Albuquerque da Rosa. O excelentíssimo senhor juiz-membro, José Vitor Costa Júnior. O excelentíssimo senhor juiz-membro, Enio Salvador Vaz. Neste momento, o juiz Edenis Sebastião Albuquerque da Rosa conduzirá a empossanda Joilma Gleice Schiave Gomes ao assento na Corte. Neste momento, o juiz Alisson Gonçalves Cunha conduzirá o empossando Igor Habib Ramos Fernandes ao assento na Corte. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Declaro aberto esta sessão solene destinada à posse do jurista Igor Habib Ramos Fernandes como membro titular da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia e da jurista Joilma Gleice Schiave Gomes como membro suplente para o biênio 2022-2024. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
O Tribunal Regional Eleitoral agradece a presença dos familiares dos empossandos, autoridades, servidores e demais convidados que acompanham esta solenidade no canal do TRE no YouTube. Registramos a presença das seguintes autoridades: o Excelentíssimo Senhor Márcio Melo Nogueira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia; o Excelentíssimo Senhor Coronel Aviador Danilo Pop Lucas, comandante da Base Aérea de Porto Velho; o Excelentíssimo Senhor Juiz Carlos Augusto Teles de Negreiros, juiz de direito substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e auxiliar da propaganda eleitoral; o Excelentíssimo Senhor Tenente Coronel Hugo Rios Larrazabal, representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, o Excelentíssimo Senhor Coronel Bombeiro Nivaldo de Azevedo Ferreira; o Excelentíssimo Senhor Ernesto Tavares Vitória, representando o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, o Excelentíssimo Senhor Adilson Moreira de Medeiros; o Excelentíssimo Senhor Clênio Amorim Correia, advogado; o Excelentíssimo Senhor Edson Bernardo Andrade Reis Neto, advogado. Solicito ao magistrado doutor Idenir Sebastião Albuquerque da Rosa que proceda à leitura do currículo da empossanda doutora Joilma Gleice Chiave Gomes. Senhor presidente, com sua permissão, natural de Cacoal, Rondônia, filha de Vilma Schiave Gomes e João Batista Gomes, casada com Ricardo Serafim Rodrigues da Silva, mãe de Valentina Schiave, irmã de Giovanni de Leon Schiave Gomes, é advogada, graduada pelo Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná, UBRA, em 2005. Pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, em dezembro de 2006. Pós-graduanda em Direito Eleitoral pela PUC Minas. É sócia fundadora do escritório de advocacia Schiave Gomes e Serafim Advogados Associados. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São Miguel do Guaporé, em 2013 a 2015, e vice-presidente em 2016 a 2018. Foi conselheira estadual titular da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, biênio 2019-2021, e reeleita para o período de 2022-2024. É membro da Comissão Especial de Planejamento, Gestão, Governança Estratégica e Projetos. É também ouvidora adjunta da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia, biênio 2022-2024. O currículo, desembargador presidente. Obrigado, eminente magistrado. Solicito ao eminente magistrado doutor Enio Salvador Vasco que proceda à leitura do currículo do empossando do doutor Igor Abib Ramos Fernandes. Boa tarde. Doutor Igor é natural de Jaru, Rondônia, filho de Samuel Fernandes e Eliane Fernandes, casado com Vanessa Camargo Fernandes, pai de Vicente Camargo Fernandes e Helena Camargo Fernandes, graduado em Direito pelo Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto Velho em 2011,
advogado desde 2012, pós-graduado em Direito Eleitoral e Processual Civil pela Faculdade Damásio, diretor tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia no triênio 2019-2020, aqui 21, deve ser 22, procurador-geral da Câmara Municipal de Porto Velho no período de 2019 a 2021, professor da Escola Superior da Advocacia de Rondônia e atualmente é conselheiro seccional da OAB de Rondônia para o triênio 2022-2024. Esse é o currículo resumido do empossando. Obrigado, eminente Marcelo Torênio. Solicito a jurista Joilma Grace Chave Gomes que preste o compromisso solene. Juro que desempenharei fielmente as funções de membro do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e tudo farei para preservar e defender a Constituição da República Federativa do Brasil. Obrigado. Solicito ao jurista Igor Habib Ramos Fernandes que preste o compromisso solene. Juro que desempenharei fielmente as funções de membro do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e tudo farei para preservar e defender a Constituição da República Federativa do Brasil. Obrigado. Declaro empossados os excelentíssimos senhor Dr. Igor Habib Ramos Fernandes como membro titular e a excelentíssima senhora juíza Joilma Grace Chiave Gomes como membro suplente para o biênio 22-24, com exercício a partir do dia 13 de dezembro de 2022. Parabéns, doutores. Conforme determina o parágrafo único do artigo 2º da Resolução TRE 10/2021, que dispõe sobre a outorga da Medalha do Mérito Especial Eleitoral no ato da posse, o Tribunal concede referida comenda aos membros titulares da Corte. Solicito o cerimonial que faça a leitura da descrição da comenda. A Medalha do Mérito Especial Eleitoral é confeccionada em metal com revestimento dourado, em formato de losango, dotada de argola e contra-argola com passador de fita do tipo cabide, sem ornato. É carregada com contorno de planta baixa das muralhas do Forte Príncipe da Beira, constando de seu interior ao centro, círculo na cor branca, contendo o brasão da República colorido em alto relevo, em chefe o dístico, Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, e em contra-chefe o dístico, Mérito Eleitoral. A separar os dísticos dos lados esquerdo e direito, uma estrela. Nas 4 extremidades da planta baixa das muralhas do Forte Príncipe da Beira, a figura de uma balança sobre uma espada em alto relevo. O verso é carregado com o dístico em reconhecimento aos serviços prestados à Justiça Eleitoral de Rondônia e à consolidação da democracia nestas paragens do poente. Neste momento, o presidente do tribunal convida o juiz Igor Habib Ramos Fernandes para receber a Medalha do Mérito Especial Eleitoral. Solicito ao cerimonial que colha as assinaturas dos termos de posse dos doutores ora empossados.
Solicito ao magistrado Dr. José Vitor Costa Júnior que, em nome desta Corte, profira saudações de boas-vindas aos empossados Dr. Igor e doutora Joilma. Senhor presidente, eminentes pares, Dr. Bruno Chaves, representante do Ministério Público. Saúdo também o muito digno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Márcio Melo Nogueira. Doutora Aline, também secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil. Gostaria também de registrar meus cumprimentos aos pais e familiares dos empossandos, e aqui registro a presença do Dr. Alexandre Camargo, sogro do empossando Igor Habib, advogado combativo nesta corte. Gostaria também de registrar aqui a presença dos ilustres ex-membros dessa corte, Dr. Clênio Amorim e Dr. Edson Bernardo. Senhor presidente, gostaria também de cumprimentar todos os demais presentes, ainda que não nominados, mas ficam aqui meus sinceros registros de recepção. Saúdo o Dr. Igor Habib, saúdo a doutora Joilma Schiave. As palavras que tenho e que generosamente o presidente pediu para que eu pudesse falar a vossas excelências, falo de coração aberto, falo de generosidade, falo de firmeza e falo de caráter. Falo tudo aquilo que recebi. Recebi quando entrei nessa corte. Não faz muito tempo e por isso que fica na minha memória recente. Recebi de forma generosa o acolhimento do Dr. Edson Bernardo, que pude honrosamente e muito generosamente conviver, ainda que pouco tempo, mas pude conviver com ele. Mas também de forma combativa e generosa recebi muitos ensinamentos do Dr. Clênio Amorim, que hoje posso falar que é até um amigo e nutro, além de admiração, muito respeito e carinho. Generosidade, tudo que recebi, é isso que vocês receberão, é isso que vossas excelências receberão aqui. Essa corte eleitoral, quando do meu ingresso, assim escutei. Não se olha o nome, se olha os fatos. Aqui, toda divergência é em tese e não é pessoal. Tudo, absolutamente tudo que vossas excelências trazem como advogados, suas experiências, a sua ciência e a sua consciência serão testadas neste lugar. A maior virtude de um julgador não é a sua técnica, é a sua liberdade de consciência e conviver com a sua consciência. Eu espero que vossas excelências, porque técnica vossas excelências têm, mas esse teste de consciência, todos os dias nós somos instados nesta corte a testar nossas consciências. E que ainda que julgamos de forma que o colegiado tenha uma percepção maior sobre a nossa consciência, reserve nas suas decisões, como sempre fazemos aqui, nossa reserva de consciência. O colegiado deve ser prestigiado, mas a consciência de vossas excelências deve se manter absolutamente limpa e transparente e intransigente. Eu saúdo vossas excelências. A corte saúda o ingresso de 2 jovens advogados combativos, que, conforme já é explanado, currículos mostram o quanto combativos são. Um que atua de forma incisiva na justiça eleitoral já há alguns anos e que convive inclusive com esta corte. Outra, uma advogada do interior do nosso rincão do estado de Rondônia e que desponta já há muito na advocacia e que agora é abraçada pela corte eleitoral,
é abraçada pela advocacia já há muito tempo e hoje é abraçada pela Corte Eleitoral. Sejam muito bem-vindos. Essa corte se oxigena com a presença de Vossas Excelências e, como eu disse, tragam as experiências e as ciências de Vossas Excelências, mas sem perder absolutamente a liberdade de consciência e a consciência que Vossas Excelências entregam no travesseiro diário e noturno. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, doutor Márcio Melo Nogueira. Para com isso. Me ajuda aqui que você é mais experiente. Alô? Excelentíssimo senhor presidente desta egrégia corte, desembargador Kiyoshi Mori, cumprimento cada um dos membros, desembargador Miguel Mônico, excelentíssimo senhor magistrado Edenir, doutor Walisson, doutor José Vitor, doutor Enio, cumprimento o nosso representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Bruno, cumprimento aqui aquele que é para mim, já disse isso e não me canso de dizer, a maior referência em direito eleitoral, não só de Rondônia, mas uma das maiores do Brasil, que é meu queridíssimo amigo e farol que ilumina a advocacia eleitoral, Clênio Amorim. Por favor, pare com essa história de aposentadoria, isso não está convencendo ninguém. Cumprimento cada um dos servidores desta casa, cumprimento os advogados e as advogadas aqui presentes, cumprimento com um carinho muito especial o doutor Igor e a doutora Joilma. Hoje é um dia festivo. A posse do doutor Igor Habib Ramos Fernandes como membro titular e da doutora Joilma Gleice Schiave Gomes como membro suplente, ambos na classe dos juristas do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia. Eu, Márcio, advogado, tenho por este tribunal um carinho muito especial. Foi aqui, daquela exata tribuna, e os senhores não sabem a alegria que me dá saber que nunca mudaram os móveis, deram uma reformada só, mas os móveis são os mesmos, porque há uma afetividade muito forte com esta corte. Foi aqui, desta tribuna, daquela exata tribuna ali, que proferi a minha primeira sustentação oral. Me fiz advogado e iniciei a minha carreira como advogado eleitoralista. Ao longo da minha caminhada como advogado, tenho tido o prazer de estudar, debater, argumentar e, principalmente, aprender direito eleitoral perante este colegiado. Aqui, a justiça se faz através da consolidação do regime democrático, pela defesa de um processo eleitoral transparente, justo, equilibrado e infenso aos ataques abusivos que venham a macular a vontade soberana do povo rondoniense brasileiro. Eu aproveito esta passagem para fazer aqui um registro do quanto esta corte foi fundamental no processo recém-findo. A democracia brasileira prevalece e se consolida pela atuação de cada um dos senhores neste processo recém-findo. Minhas homenagens pela coragem e destemor com que conduziram este processo eleitoral. O conteúdo das lides eleitorais não é eminentemente ou estritamente econômico, mas incide sobre a cidadania, um dos bens fundamentais mais caros em nosso regime jurídico. A formação plural e diversificada da justiça eleitoral reflete a diversidade social de nosso país e possibilita que as decisões que profere sejam amadurecidas e fundamentadas observando diversos aspectos sócio-jurídicos, algo que somente um colegiado,
com representantes de diversos segmentos do sistema de justiça torna possível. Vejamos nós a riqueza que é a formação desta corte. Aqui em Rondônia, nós temos um caso único, que é exemplo para o Brasil. Eu tenho sido questionado sobre isso, Márcio, como que em Rondônia acontece algo assim? Judiciário e OAB protagonizam um procedimento virtuoso e exemplar, em que a OAB, por seu conselho seccional, seleciona 6 nomes dentre advogadas e advogados que inscrevem-se para as vagas de juristas disponíveis neste tribunal, remetendo-os ao Tribunal de Justiça, que, por sua vez, forma a lista tríplice enviada à Presidência da República, aprimorando o ritual desenhado pela Constituição Federal, que se faz legítimo como em nenhum outro estado da nossa federação, e gera resultados como este que nós vemos aqui perante nós, uma advogada de São Miguel do Guaporé e um jovem jurista como Igor Habib. Temos absoluta confiança na Justiça Eleitoral e nas demais instituições envolvidas no processo eleitoral brasileiro. Como OAB, temos acompanhado e participado intensamente do processo eleitoral, cujo ápice conclusivo virá, dia 15 agora, com a diplomação dos eleitos e a sobrevinda de nova legislatura. Historicamente, por ocasião do período eleitoral, a OAB conclama todos os postulantes à chefia do Poder Executivo para celebrarem um pacto por eleições limpas, como uma forma de estabelecer preceitos éticos essenciais para que a disputa eleitoral se desenvolva de maneira sadia e regular. Neste ano nós fomos além, fizemos uma inovação e trouxemos um ponto que é fundamental para o nosso tempo de hoje. Além de convencer e reforçar nos candidatos a premissa de ser necessário combater ilícitos eleitorais como a compra de voto e a prática perniciosa do Caixa 2, também pugnamos e convidamos cada um dos candidatos a firmarem um compromisso contra a desinformação e as fake news. Estes fenômenos sociais que afloram com mais força nessas últimas eleições e deram prova do perigo que constituem para a democracia, para a sua consolidação e desenvolvimento. Em momentos de crise democrática, o remédio, senhoras e senhores, esta corte muito bem tem demonstrado, não é outro senão mais democracia. Cada vez mais, democracia é um regime que se consolida na prática, no hábito e na cultura. Nessa construção, a Justiça Eleitoral tem papel de inegável destaque e a OAB disso participa de várias formas. Uma delas é emprestando, e vejam bem, fazemos isso com ciúme e temporariamente, por favor, não se apeguem, 2 de seus membros mais ilustres para ocuparem temporariamente a vaga dos juristas e desempenharem a função de julgador. O empossando Igor é advogado eleitoralista já há bastante tempo, embora a idade seja tenra, conhece bem a realidade do processo eleitoral brasileiro, a dinâmica da legislação eleitoral e o funcionamento do sistema judiciário eleitoral brasileiro. Tem plenas condições, e digo isso por presenciar, testemunhar a desenvoltura com que tem atuado tanto no Conselho Seccional da OAB de Rondônia quanto desta tribuna, para contribuir com decisões justas, equilibradas, técnicas e fundamentadas, mantendo a tradição invulgar desta Corte, que é a de proferir decisões sempre alinhadas com o direito vigente e o ordenamento jurídico. No mesmo sentido, a nossa conselheira seccional Joilma, que já foi presidente da subseção de São Miguel do Guaporé, traz consigo a força da mulher advogada forjada na luta. Não é fácil, sabemos nós, por ouvir, não por viver, homens que somos, mas não é fácil uma mulher se fazer advogada e respeitada em todo o Estado, como é a doutora Joilma. Ela traz consigo a força da mulher advogada, a independência e, principalmente, uma característica que é fundamental para esta Corte, que ela jamais perdeu, como tem demonstrado ao longo de suas intervenções no Conselho Seccional, a sensibilidade, tão importante para a judicatura. Ambos, Joilma e Igor, iniciam a jornada já entrando para a história,
Igor como um dos mais jovens juízes eleitorais do TRE. Podemos fazer esse levantamento, talvez seja o mais jovem de toda a história da Corte, não é? Joilma como a primeira mulher advogada proveniente do interior do Estado a ocupar uma das vagas no TRE de Rondônia. Eu tenho a absoluta certeza de que ambos representarão muito bem a advocacia nesse biênio que se inicia, dando nossa contribuição para a justiça eleitoral e para o regime democrático brasileiro. Aproveito a oportunidade para também registrar o orgulho e a satisfação, e digo isso olhando nos olhos, que é testemunhar a atuação do brilhante jurista, o doutor José Vitor da Costa. José Vitor foi nosso conselheiro seccional na OAB, foi nosso diretor-geral da ESA, passagens que marcaram profundamente a história da OAB, e hoje tem desempenhado um mandato de escol, elevando a dignidade da advocacia e da justiça brasileira. Sua Excelência também figura na lista tríplice recentemente votada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia para o preenchimento da vaga, olha que missão difícil, deixada pelo professor de todos nós, o jurista Clênio Amorim Correia, cujo biênio encerrou-se no mês passado e que deixou um legado na construção da história e da jurisprudência deste tribunal e de todos os outros do Brasil. Eu desejo, sinceramente, e do fundo do meu coração, aos empossandos aqui nesta solenidade, sucesso na empreitada, que possam exercer a magistratura com o mesmo rigor técnico, a mesma altivez e a mesma dignidade com que sempre exerceram a advocacia. A esta egregia corte, reitero, em nome da advocacia rondoniense, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil de Rondônia, a nossa plena disposição de estar sempre em parceria, contribuindo com a justiça eleitoral por parcerias e ações conjuntas que visem a concretização da cidadania brasileira e de nossa jovem a democracia. Eu encerro a minha breve fala aqui, novamente parabenizando cada um dos senhores. Nossa democracia prevaleceu neste processo eleitoral tão difícil, porque vossas excelências honraram o compromisso que fizeram com a cidadania brasileira. Minhas homenagens ao presidente Paulo Kioshi Mori, ao nosso corregedor Miguel Mônico e a cada um dos senhores. Muito obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima senhora magistrada, a doutora Joilma Gleice Schiave Gomes. Cumprimento o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssimo desembargador Paulo Kioshi Mori, em nome de quem saúdo a todos os presentes. Cumprimento o excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, Dr. Márcio Nogueira, em nome de quem, de forma muito carinhosa, cumprimento a cada um dos advogados. Quero aqui falar da satisfação de estar compondo essa corte eleitoral. É motivo de muita alegria para mim poder estar ao lado de tão abnegados julgadores, que, em razão do grande empenho e dedicação, fizeram com que o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia conquistasse o selo ouro de qualidade conferido pelo CNJ no ano de 2022. Meus sinceros parabéns às vossas excelências, que, se me permite, estendo as felicitações a todos os serventuários deste tribunal. Meu objetivo é contribuir com este tribunal, em busca de honrar esta casa, que luta incansavelmente pela democracia. Tenho certeza que sempre terei por norte a ética, a justiça e as leis. Penso que temos que lembrar de cada passo da caminhada. E, por isso, agradeço a todos os advogados e desembargadores que depositaram um voto de confiança para que eu pudesse compor a lista sextupla e a lista tríplice, respectivamente. Agradeço também aos amigos que torceram por essa nomeação. Quero agradecer, de forma muito especial, à minha mãe, que é meu exemplo de força, determinação e amor. Ao meu pai, pelo incentivo à carreira jurídica,
ao meu irmão e sócio, com quem sei que sempre posso contar. Agradecer ao meu esposo, sócio da vida e do escritório. Obrigada por sempre me apoiar e acreditar. Valentina, você, sem dúvida, é o maior presente que Deus me deu. Encerro agradecendo a Deus por sua infinita bondade e misericórdia, pois sei que sem Ele, nada disso seria possível. Muito obrigada. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor magistrado, doutor Igor Habib Ramos Fernandes. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Paulo Kiyoshimori, excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor, desembargador Miguel Mônico Neto, demais juízes desta corte, doutor Bruno Chaves, representante do Ministério Público Federal, autoridades aqui já nominadas pelo mestre de cerimônias, doutor Márcio Melo Nogueira, presidente da OAB Rondônia, doutora Aline Silva, secretária-geral da OAB Rondônia, meus familiares da doutora Joilma, meu cordial boa tarde a todos vocês. A composição das cortes eleitorais reflete a democracia que ela própria se dedica a defender arduamente. Neste colegiado, vemos refletido integralmente o sistema de justiça. Aqui ombreiam desembargadores, juízes federais, juízes de direito, advogados e membros do Ministério Público, que se dedicam a concretizar as regras fundantes do regime democrático, velando pela disputa justa, igualitária e pelo respeito à soberania popular. Essa formação plural permite que as decisões sejam influenciadas por todos os aspectos que circundam os fatos e o próprio direito, contribuindo para que a justiça se concretize efetivamente. É uma missão árdua, já que compete à Justiça Eleitoral garantir que a vontade do povo prevaleça diante de abusos de toda sorte, capazes de vilipendiar a liberdade do voto e impedir que a vontade soberana do povo sobressaia. Arbitrar a disputa eleitoral é um desafio que exige temperança, discernimento e sobriedade. Afinal, o que está em jogo são os mais altos cargos políticos representativos da sociedade. Ocupar uma vaga em um tribunal advindo da advocacia é um desafio. Enquanto advogados, somos acostumados a assumir um lado numa contenda judicial, a defender uma das razões em jogo e a aguardar um julgamento justo. Do lado de cada tribuna, no palco julgador, a coisa muda de figura. É preciso preservar a imparcialidade a todo custo, garantir que a decisão correta seja adotada com fundamentos claros, precisos, objetivos e alinhados com os preceitos jurídicos vigentes. Por ser uma ciência essencialmente interpretativa e comunicativa, o direito nos desafia ao debate das ideias articuladas em argumentos com base na lei, na jurisprudência e nos valores incorporados, sobretudo, ao texto constitucional. É necessário evitar a influência de vieses que acabam induzindo a conclusão da resposta de um problema sem que se tenha plena compreensão do caso como um todo. Nunca fui juiz e não sou juiz, estou juiz. Para cá, vim para ter uma breve noção do que é ter sobre os ombros não apenas uma toga, mas a responsabilidade de entregar uma jurisdição justa, escorreita, pautada no direito posto. Tenho absoluta certeza que aprenderei muito com cada um de vossas excelências que aqui já estão. Mas também estou à plena disposição para contribuir com a minha visão, fruto de mais de 10 anos de dedicação ao direito eleitoral, possibilitando um debate frutífero e virtuoso que possa culminar na decisão mais acertada ao jurisdicionado. A democracia brasileira necessita dos cuidados prestados a ela pela Justiça Eleitoral e muito me orgulha poder contribuir com a construção e consolidação de uma cidadania cada vez mais desenvolvida, capaz de propiciar ao povo uma sociedade mais livre, justa e solidária. Suceda a vaga deixada pelo juiz eleitoral Edson Bernardo Andrade Reis Neto, que deixou uma linda marca de dedicação e zelo na judicatura. Exímio e respeitado advogado, ao longo de 2 anos, o Dr. Edson honrou a advocacia e a sociedade com suas decisões técnicas, votos muito bem fundamentados e uma fina sensibilidade na interpretação do direito eleitoral.
Também não poderia deixar de citar o recente término de mais um biênio do primeiro eleitoralista de Rondônia, o meu amigo Dr. Clênio Amorim Correia, cuja fama já precede seu nome neste tribunal e no estado de Rondônia. Com um vasto currículo, o Dr. Clênio foi figura constante neste tribunal e elevou o nível da vaga dos juristas, com suas decisões sempre alinhadas com a mais moderna doutrina e jurisprudência eleitoral, exercendo com independência suas atribuições de magistrado. Agradeço ao colega Dr. José Vitor, cuja eficiência e dedicação permitem que eu venha a ter um gabinete redondo neste início de mandato, e também pelos valorosos conselhos que gentilmente me têm passado. Não poderia deixar de parabenizar a minha colega advogada, hoje também empossada no cargo de juíza substituta, doutora Joilma Schiavi. Doutora Joilma, além de ser uma pessoa de fino trato, é competente e traz na bagagem a experiência de ter exercido a presidência e a vice-presidência da subseção da OAB em São Miguel do Guaporé. E atualmente, assim como eu, é conselheira seccional da OAB Rondônia. A ela faço votos de um mandato profícuo nesta corte. Agradeço especialmente a acolhida de todos os membros desta corte e de todos os valorosos servidores da casa. Desde o momento da minha nomeação para este cargo, contei com o apoio e conselho de todos indistintamente. Mesmo como advogado atuante perante este tribunal, já tinha uma noção do clima agradável e aprazível que há neste ambiente de trabalho. O respeito fraternal vigora entre todos, gerando um ambiente propício à diversidade do pensamento e ao diálogo construtivo. Agradeço muito ao Conselho Seccional da OAB Rondônia, o fazendo na pessoa do presidente Dr. Márcio Melo Nogueira, pela confiança em nossa proposta, por ter incluído nosso nome na lista sextupla, ao passo que também agradeço ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que remeteu nosso nome em lista tríplice, e agradeço à Presidência da República, a quem coube a difícil escolha feita, já que os demais pretendentes à vaga reúnem todas as qualidades para ocupar este cargo. Agradeço aos meus sócios, Dr. Cássio Vidal e Dr. Gustavo Santana, que desde o início apoiaram esta caminhada, mesmo sabendo que precisarão trabalhar mais em nosso escritório enquanto me dedico a contribuir com a justiça eleitoral nesses próximos 2 anos. Nesse desafio tenho uma certeza, não estou sozinho. Conto com um apoio que é fundamental em minha vida e que é a razão pela qual tenho esperança no... Perdão. Tenho esperança num mundo melhor. A minha família, a quem agradeço imensamente pelo apoio e por ter acreditado em mim desde o início. Os meus agradecimentos são aos meus pais, Samuel e Eliane, que desde cedo me ensinaram a importância dos estudos, de viver de forma honesta, pois uma vitória sem muito suor, lágrimas e dedicação. A minha esposa Vanessa e os meus 2 pequenos filhos, Vicente e Helena. Vocês são meu porto seguro. Perdão. A vocês peço compreensão pelas ausências, que certamente se farão necessárias para cumprir com o dever aqui assumido. E saibam que essa é também uma forma de contribuir para que tenhamos um futuro melhor, numa sociedade mais justa. Por fim, agradeço a Deus pelo dom da vida e por ter me conduzido até aqui. Sem Ele, certamente nada disso seria possível. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Márcio Melo Nogueira, excelentíssimo senhor coronel aviador Danilo Pop Lucas, comandante da base aérea do Porto Velho, excelentíssimo senhor tenente-coronel Hugo Rios Larrabasal, representando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia, excelentíssimo senhor Dr. Ernesto Tavares Victória, representante da Procuradoria do Ministério Público de Contas, senhores advogados, familiares, amigos, ex-magistrados dessa corte, Dr. Clênio Amorim e Dr. Edson Bernardo,
familiares, sejam todos bem-vindos a essa solenidade mais uma vez. Bom, senhores, essa solenidade, ela reflete aquilo que ocorre a cada biênio, vamos dizer assim. É uma renovação natural, como diz o doutor Vitor, é uma oxigenação. E essa escolha, ela segue realmente uma tramitação, conforme o doutor Márcio mencionou, uma tramitação inédita junto a esse sistema de escolha, que o TRIJ Rondônia, ela, juntamente com a OAB, elabora essa lista CESPA encaminhado ao Tribunal de Justiça. Então, é uma forma realmente, doutor Márcio, de valorizar a classe dos advogados. Estamos recebendo hoje aqui o doutor Igor, jovem, realmente, penso, igual o doutor Márcio, acho que ele deve ser um dos mais jovens que já compõem essa corte, é a doutora Joilma. Então, em nome desta corte, apesar do doutor Vitor já ter saudado, mas eu quero também desejar ambos êxito nessa batalha, nesse trabalho. Essa função de julgamento junto ao TRE realmente é muito importante para o cumprimento da democracia, para as eleições, para a transparência. Acabamos de vencer agora uma etapa difícil dessas eleições de 2022. Estamos agora finalizando o julgamento de contas, já na segunda-feira. Ou seja, doutora Joilma e doutor Igor já pegará, que nem diz, ele falou agora há pouco, já, vamos dizer assim, a herança mais leve, né? Porque, inclusive, o início da judicatura deles, perante essa corte, é a partir de terça-feira, dia 13. E dia 12 nós encerramos o julgamento de todas as contas eleitorais dos candidatos eleitos, vamos deixar bem claro, e dos primeiros suplentes. Porque no dia 15 nós temos a diplomação desses eleitos. Logicamente que no ano que se inicia, 2023, temos aproximadamente mais de 500 processos de prestação de contas de candidatos não eleitos. Aí nós vamos dar um jeito de compensar, né, doutor Watson? Distribuindo um pouquinho mais para eles aí, né? Estão chegando agora aí. E também os processos de representações eleitorais. Nós estamos fazendo esforço máximo também, doutores, para ver se a gente encerra esse ano também o julgamento de todos eles. Então, me parece que o caminho, o ano que vem, vai estar assim, um caminho tranquilo, mais suave. Vocês vão trabalhar praticamente em eleições, que vão ser eleições municipais, já em 2024, né? Então, Vossas Excelências podem contar com o apoio da presidência, de todos os membros desta corte, da doutora Procuradoria, do doutor Bruno. Estaremos sempre aqui, de braços abertos, para apoiar naquilo que for necessário. Parabéns pela posse nessa data. Não poderia realmente deixar de me manifestar nesse momento também essa breve passagem do doutor José Vitor. O doutor Vitor completou, esses dias agora, 6 meses, ou hoje completa, e chegou aqui como suplente do doutor Edson. Como falávamos aqui em sessões, como um novato com a categoria de experiente. O doutor Vitor trouxe aqui lições tranquilas, fundamentadas, e posso dizer a todos os senhores que eu ganhei um amigo. Eu conheci o doutor Vitor aqui, nesta corte. Doutor Vitor, Vossa Excelência continua ainda na suplência, né? Então não é adeus, não é nada. De vez em quando aí, Vossa Excelência pode ser convocado aqui. Vossa Excelência, juntamente com a doutora Joilma, está na nova lista da OAB lá em Brasília, né, com mais uma doutora, Ariane, salvo engano, de Paraná, eu acho que é de Paraná. Pois é, então, o senhor vê que a doutora Joilma foi escolhida agora no suplente e agora ela está numa nova lista de titular. Isso daí a gente verifica realmente a capacidade de cada um dos senhores. Então, doutor Vitor, muito obrigado pela sua colaboração e sempre esperamos contar com a sua participação no julgamento dessa corte. Bom, senhores, essas são então as breves palavras. Declaro encerrado essa solenidade e convido a todos para ouvirmos o hino do Estado de Rondônia.
gritam com força. Somos brasileiros nesta fronteira de nossa pátria. Rondônia trabalha febrilmente nas oficinas e nas escolas. Orquestração empolga toda a gente. Braços e meios forjam cantando a apoteose deste rincão, que com orgulho exaltarei enquanto nos palpita o coração. Azul, nosso céu é sempre azul. Que Deus o mantenha sem rival, cristalino, muito puro, e o conserve sempre assim. Aqui toda a vida se engalana de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Aqui toda a vida se engalana de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Nossas matas, tudo enfim. Tudo enfim. Muito obrigado a todos. O excelentíssimo senhor presidente deste tribunal convida a corte para a foto oficial e informa aos presentes que os cumprimentos aos empossados serão recebidos no hall de entrada deste plenário. Uma excelente tarde a todos.